Ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Marcos 1, versos 14 e 15. Das muitas coisas admiráveis da Bíblia, a palavra de Deus, uma é a concordância, como que as Escrituras concordam entre si. Veja que Jesus está iniciando o seu ministério e ele começa fazendo um apelo: arrependei-vos e crede no evangelho. E anos após, Saulo, aquele homem violento, aquele homem que perseguia a igreja, perseguia a pregação do evangelho. Ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Ele é salvo, transformado e se torna o maior pregador, o maior mensageiro de todos os tempos. E ele declara, quando ele escreveu a carta aos Romanos, logo no 16º e 17º versos do capítulo 1, ele dá a sua ênfase ao Evangelho. Ele começa dizendo: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele, isto é, no Evangelho, se revela, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. O justo, como está escrito, diz ele, se referindo à profecia de Abacuque, como está escrito, o justo viverá da fé. A gente prossegue nos versos 18. Dos versos 18 a seguir, conforme a gente já aprendeu, há um relato minucioso, histórico, da rebelião do homem, do afastamento do homem de Deus. Os últimos versos desta série, isto é, do verso 26 em diante, o apóstolo enumera uma série de delitos, de pecados que o homem, na sua rebelião, no seu afastamento de Deus, cometeu. E a gente pergunta, ao estudar tudo isto, a gente pergunta, mas por quê? Qual foi a intenção de Paulo ao colocar este relato tão negativo da humanidade,
visto que ele não estava falando simplesmente dos homens do seu tempo. Ele estava falando dos homens do mundo de um passado remoto. As consequências do pecado de Adão. É lógico, ele estava falando também do seu tempo e falando do nosso tempo. Quando olhamos para o texto e olhamos para o mundo presente, nós vemos que aqui no texto tem uma radiografia, um raio-x completo da situação do mundo hoje. E é interessante que havia no mundo do seu tempo, do tempo de Paulo e do tempo do Velho Testamento, das Escrituras, Deus tinha um povo na terra, Israel. Os judeus, Paulo não ignora que neste mundo pecaminoso daquele tempo tinha um povo que se destacava como aqueles que guardavam a lei, o povo exclusivo de Deus. Mas a gente percebe que no relato do apóstolo, na descrição no texto, ele mostra que não há exceção. Ele, ao detalhar cada fracasso moral, espiritual do homem, ele mostra que não havia exceção. Ele diria mais tarde, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas ele não diria isto sem mencionar algo tão interessante aqui no capítulo 3. Capítulo 3, verso 19. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Bem, ele está se referindo a quem? Ele está se referindo aos judeus. Quem que vivia embaixo da lei? Os judeus. Mas, mesmo assim, eles não estavam isentos de culpa. Por isso, essa penalidade, para que se cale toda a boca e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. E ele prossegue, porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Ele mostra, então, que o único papel importante da lei foi um papel até certo ponto negativo, revelar o pecado, trazer ao homem o conhecimento
dos seus pecados, de suas falhas. Aí então ele diz: mas agora, este agora é lindo, mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é confirmada pela lei e pelos profetas. Aleluia! Nós iremos, a partir desse verso, no vídeo posterior, ver o passado trágico do homem, aliás, o relato desse passado, a intervenção da lei e ver que o único papel da lei não foi justificar. O papel da lei não foi, ela não teve forças para justificar o homem, mas apenas para revelar, trazer à tona o pecado do homem. E a gente vai ver o agora, este agora lindo, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, que foi confirmada pela própria lei e pelos profetas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.